O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus estava num lugar retirado, segundo o Evangelho de São Lucas. Segundo São Mateus, ele estava em Cesareia de Filipe, quando ele resolveu se dirigir aos seus discípulos e indagá-los a respeito da opinião que as pessoas tinham a respeito dele. Jesus fez uma enquete. Ele queria saber o que é que o povo pensava a respeito dele. Qual era a opinião das pessoas que ouviam a sua pregação, das pessoas que admiravam os seus milagres, mas que não eram parte do seu círculo íntimo de discípulos, daqueles que ele chamou e constituiu como apóstolos, dos 12. Então ele diz: olha, qual é a opinião dessas pessoas a meu respeito, dessas que ouviram falar a respeito de mim, dos meus milagres e da minha pregação? E eles então começam a elencar a opinião do povo a respeito de Jesus, dizendo: olha, uns dizem que o Senhor é João Batista. João Batista foi morto por Herodes, mas alguns dizem que o Senhor é João Batista ressuscitado. Outros dizem que o Senhor é Elias. Elias, no Antigo Testamento, é o maior de todos os profetas. Está escrito no Antigo Testamento que Elias ia preceder o dia do Senhor, ou seja, quando Deus manifestasse a sua ira sobre a face da terra e o seu julgamento sobre os povos, este dia ia ser precedido pelo aparecimento do grande profeta Elias. Então eles dizem: olha, o Senhor é Elias, porque nós estamos no fim dos tempos. E a palavra diz que nos últimos dias Elias voltaria. Elias apareceria sobre a face da terra. Mas outros dizem que o Senhor é um dos profetas que ressuscitou dentre os mortos. Olha só, a opinião dos outros a respeito de Jesus não era uma opinião ruim. Todo mundo via ele com bons olhos. As pessoas viam ele como um profeta. Não era qualquer pessoa. Veja, eles não pensavam coisas baixas a respeito de Jesus. Eles o viam como uma pessoa legal, diríamos nós. Alguém que passa pelas cidades, pelas aldeias, pelas vilazinhas, fazendo bem e pregando o evangelho do reino de Deus. Então ele resolve se dirigir aos seus discípulos, aqueles com quem ele comia, com quem ele bebia, aqueles que pertenciam ao círculo mais íntimo deles, que ouviam a sua pregação, mas depois ouviam também a explicação da pregação, os seus amigos. E para vocês, quem eu sou? Veja, era necessário que Jesus perguntasse isso, porque a palavra de Deus diz, inclusive no Evangelho de Lucas, que ele estava decidido a ir para Jerusalém. Ele sabia que ia morrer na cruz.
Então, depois de ter, por cerca de 3 anos, instruído os seus discípulos, ele precisava sondar os seus discípulos para descobrir se aqueles 3 anos foram realmente frutuosos, se valeram a pena, se ele não estava falando para as paredes. E para vocês que estão comigo há tanto tempo, vocês que eu chamei, um a um, pelo nome, que eu constituí apóstolos, a quem eu dei o poder para expulsar demônios, vocês que viram as maravilhas que eu realizei, vocês que ouviram a minha pregação, para vocês, quem sou eu? Era importante ele saber, porque ele estava caminhando para Jerusalém. Ele ia ser condenado, ia ser crucificado. Então Pedro, Mateus diz, tomado pelo Espírito Santo, diz: tu és o Cristo de Deus. Então Jesus se alegra, porque em Pedro os discípulos reconheceram a identidade de Jesus, o Cristo. Mas padre, o que é essa palavra Cristo? Cristo não é o sobrenome de Jesus, tá? Jesus não tem Jesus Cristo. Cristo é um título messiânico. No Antigo Testamento, Deus prometeu um rei que restauraria o reino de Israel e faria com que ele adquirisse um brilho nunca antes visto. Um brilho semelhante aos tempos áureos do rei Davi, ou superior aos tempos do rei Davi. Deus então disse que de Davi surgiria um descendente dele, um rebento que governaria com cetro de ferro. E ele tornaria o povo de Deus um povo cheio de bênçãos. Ia expulsar os romanos da Palestina que a ocupavam e que oprimiam o povo de Deus com impostos pesados. Oprimiam o povo de Deus e o castigavam. Eles então esperavam que esse Messias chegasse a qualquer momento. Inclusive a palavra Messias, Mexia, em hebraico, significa ungido. E quando você traduz Messias para o grego, que é a língua na qual o Novo Testamento foi escrito, Messias é traduzido por Christos. Cristo. Então Messias e Cristo significa ungido. Por quê? Porque Deus tinha prometido no Antigo Testamento um ungido. Deus não vai permitir que o seu povo seja acabrunhado, explorado pelos estrangeiros. Deus vai, no tempo certo, intervir. Deus vai enviar um rei. Deus vai enviar um rei Messias. Deus vai enviar um Cristo para salvar o seu povo, para reconduzir o seu povo à glória, à majestade, à honra, à riqueza. Mas as pessoas imaginavam isso num sentido muito material. Para eles o Messias seria uma espécie de revolucionário, um Che Guevara daquele tempo. Ele iria aparecer, pegar uma espada, juntar um bando de homens, assaltar a cidade de Jerusalém, passar a fio da espada todos os opressores e mandá-los para longe daquela terra que Deus deu a Abraão e a sua descendência. Era assim que eles imaginavam o Messias. Para eles o Messias era esse. Quando Pedro disse: tu és o Cristo, o Messias de Deus, ele disse: tudo bem, você acertou, mas agora eu vou te ensinar que tipo de Messias eu sou. Porque vocês não podem pensar num Messias à maneira humana, um Messias político, um Messias da politicagem, da revolução, do sangue, da espada, da destruição, da violência. Então, Jesus diz assim: proibiu-lhe severamente que contassem isso a alguém. Olha só, Pedro disse: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Mas depois de ter ouvido isso da boca de Pedro, ele diz: não contem isso para ninguém. Veja, Jesus proibiu-lhe severamente que contassem isso a alguém. Por quê? Se é tão importante que o povo saiba que Jesus é o Cristo, é o Messias, é o prometido lá do Antigo Testamento, por que é que Jesus proibiu? Porque Jesus sabia o que o povo pensava. Para o povo, o Messias era um revolucionário, era um homem violento, e viria e ia passar a fio da espada a todos os romanos, ia desaparecer com eles ali daquela região. Ele falou: então não contem isso para ninguém, porque as pessoas, elas esperam o Messias, mas elas têm uma ideia errada de quem seja o Messias.
Então ele disse assim: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Olha, que Messias é esse que sofre, que recebe cusparadas, que é zombado e que no final morre numa cruz, embora ressuscite ao terceiro dia? Isso era incabível, era inconcebível na cabeça dos homens daquele tempo. Não, o Messias vai vir com glória, vai vir com poder, ninguém vai matar o Messias. Mas Jesus quer ensiná-los: eu sou esse Messias. As ideias de vocês não condizem com as de Deus. Os pensamentos de vocês são pensamentos maus. Os pensamentos de vocês não são os pensamentos do Senhor. E a pergunta que nós podemos nos fazer hoje é a seguinte: quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para mim? Qual a opinião que eu tenho a respeito de Jesus? Veja, as pessoas, o povo tinha uma opinião muito legal de Jesus, muito boa. Jesus é um cara legal, um profeta, uma pessoa que faz o bem. Mas isso não é suficiente, porque eu não deixei a minha vida para seguir atrás de um cara legal. Eu, Jorge, não deixei. A minha família, não me abstive de casamento e de filhos para seguir um cara legal. É muito pouco. Eu não estou seguindo um profeta, é muito pouco. Eu não estou seguindo um sábio, é muito pouco. Não vale a pena seguir só isso. Não. Jesus é Deus. Jesus Cristo é o Filho de Deus. É aquele que morreu por meus pecados. É aquele que se entregou por mim na cruz e me resgatou da ira. É aquele que colocou os meus pés sobre a rocha, como diz o Salmo, e que me deu esperança de que a morte não é a última palavra sobre a minha existência. Ele me prometeu novos céus e nova terra. Ele me prometeu uma vida que há de vir. Ele me prometeu que eu iria me sentar junto dele e governar e reinar, não segundo os homens, mas segundo Deus. Ele é o meu auxiliador, o meu socorro. Ele é o sustento da minha vida. É aquele que me permite respirar diariamente. É o sentido da minha vida. É o sentido. E uma pessoa, por mais sábia, por mais legal que seja, ela não é o sentido da sua vida. Ela não pode ser. Porque o sentido da sua vida não pode ser uma criatura. O sentido da sua vida tem de ser necessariamente o Criador da face da terra. E Jesus é Deus com o Pai e o Espírito Santo. Então, meus irmãos, a nossa opinião a respeito de Jesus não pode ser apequenada. Porque senão a nossa religião será igualmente pequena. Nós iremos nos regular pela mediocridade. Se Jesus foi só uma pessoa legal, eu vou seguir algumas coisas que ele disse. Outras eu vou achar que ele falou para aquela época, está meio atrasado, né? Porque ele não é Deus, ele é um simples homem, sábio para muitos. Então, ele estava, no seu tempo, ele estava adiantado em algumas coisas e atrasado em outras. Olha só, não, Jesus é o Filho do Pai, aquele que veio revelar a face dele. As palavras dele permanecem ontem, hoje e sempre. Jesus Cristo é o mesmo. Céus e terras passarão, mas a sua palavra não passará, ela permanece sobre a face. Passem os tempos, passem os séculos, a palavra de Deus permanece inabalável. Inabalável. Então, qual é a minha opinião? Não é profeta, é muito mais do que profeta. Não é um sábio, é muito mais do que um sábio. Não é um homem além da sua época, é muito mais do que isso. Ele é o Cristo de Deus. Por isso, quando Pedro disse isso, o Senhor aceitou. Sim, eu sou esse mesmo. Eu sou o Messias, o desejado das nações. Eu sou aquele para qual as profecias apontam no Antigo Testamento. Eu sou aquele por meio do qual tudo foi criado. Todas as coisas existem por mim e para mim e comigo. Por isso nós dizemos, por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, toda a honra e toda a glória na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos.
é tudo para Ele, é a minha vida inteira para Ele. Isto é ser cristão. E é isto que Ele deve ser para mim. Então você deve se perguntar também: quem está sendo Jesus na minha vida? Vale a pena renunciar, tomar a minha cruz cada dia e morrer para mim mesmo, para que Cristo viva em mim? Vale a pena? Porque aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E é assim que acontece. Quanto mais a gente tenta salvar, proteger a nossa vida, mais a gente a perde. A vida com sentido é aquela vida gasta pelos outros, é aquela vida entregue a Deus. Você olha para trás, vê todos os anos que passaram e fala: valeu a pena, porque eu me doei pelo Senhor. Eu não permiti que a minha vida fosse guardada num potinho. Não, eu a consumi inteiramente pelos outros. Em vez de eu salvar a minha vida, eu a perdi. Aos olhos do mundo eu perdi a minha vida. Por quê? Porque eu não aproveitei. Eu não aproveitei a minha vida. Eu gastei, eu fiquei preocupado com os outros, eu ouvi lamúrias, eu ouvi reclamações. Para o mundo eu perdi a minha vida, mas para Deus eu ganhei. Porque aquele que quiser preservar a sua vida, esse vai perdê-la. Mas quem a perder por amor de Deus, esse vai ganhá-la. Então, mãe, você que está com filho aí, estão dizendo que você está perdendo a sua vida porque teve filho. Você está ganhando a sua vida. Pai, você está ganhando a sua vida. Ah, eu queria ter mais um filho, mas estão dizendo para eu não ter. Você está ganhando a sua vida se você doar-se pelos filhos, estar aberto à vida. Você está ganhando a sua vida quando se entrega na igreja ou fora da igreja em favor dos outros. Quando perde tempo em favor dos outros. Você está ganhando a sua vida. Agora, se você foge da cruz, foge dos compromissos, foge da responsabilidade, foge do serviço, aí sim, meu irmão, você vai querer salvar a sua vida. Mas quanto mais você a salvar, mais ela perde o sentido, porque você olha para trás e vê: de que adianta eu ter deixado de fazer tantas coisas, por amor de Deus e por amor dos outros, se agora eu estou nessa situação, minha vida não tem sentido. Jesus é o sentido da minha história, Ele é o Cristo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.